Olá meus caros alunos, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar a respeito da carga elétrica de um corpo. Como é que vou medir a carga elétrica de um corpo? Se você está interessado na parte da história, como na história foi desenvolvida até chegar na carga elétrica de um átomo, ou de um elétron, ou de um próton, então você pode assistir o nosso vídeo que fala a respeito disso. Ok, moçada? Agora vem comigo em relação à carga elétrica de um corpo. Ele vai ser sempre múltiplo da carga elétrica elementar, que nós falamos também sobre, no primeiro vídeo, que é tudo isso. Uau, quanto zero, meu Deus! Calma, meu, é isso aí, olha só. Vamos contar aqui, não vai ser assim no vestibular. Então, nos vestibulares que você prestar e na escola que você estudar, eles vão colocar isso de uma forma bem simples. Eles vão colocar somente esses dois números aqui, ó, 1 e 6. Agora vamos ver como é que vai ficar esse 1 e 6, olha só. Vamos contar aqui, ó, 3 zeros, mais 3, 6, 9, 12, 15, 18. O 1 está na posição 19, então fica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Qual que é a unidade? Coulombs. Uau, Férez, eu pensei que era só isso. Pois é, né? Não é só isso. Então, na física, nós chegamos até essa posição. Depois do 1 e 6, foi ainda 0, 2, 1, 7, 6, 6, 2, 0, 8. Esse 8 ainda é significativo, ou seja, duvidoso. Talvez seja um pouquinho menor, talvez seja um pouquinho maior. Mas enfim, para nós, para os vestibulares e para as escolas, é o que interessa você, passar, vamos trabalhar só isso. E na verdade, nos exercícios, eles dão isso. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, beleza? Agora, toda a matéria ela pode ser desmembrada em pequenas partículas, até chegar no átomo. Então, como vocês estão vendo na tela vocês estão vendo um átomo, que seria a menor das partículas. A palavra átomo significa subdivisível, não dá para dividir, mas é mentira, dá para dividir. Quando deram o nome para ele, pensavam que não dava para dividir. Nós sabemos que dá para dividir o átomo. E o átomo ele tem a parte do núcleo, que fica no centro, como se fosse a Terra. E esse núcleo é formado por nêutrons e prótons, como vocês estão vendo na tela. E ao redor desse núcleo tem a eletrosfera, como se fosse a atmosfera ao redor da Terra. E na eletrosfera se encontram os elétrons. Os elétrons não são divisíveis, porém os nêutrons e os prótons, eles são subdivisíveis, pode dividir em quarks e gluons. Volta comigo agora para cá. Então nós temos que todo átomo ele pode ser dividido em elétron, próton e nêutrons, e os prótons e nêutrons podem ser divididos em quarks e gluons. Então basicamente aqui é um modelo simples que nós temos. Os elétrons estão na eletrosfera, prótons e nêutrons no núcleo. Agora, qual que é a carga elétrica de cada um deles? A carga elétrica de um elétron, ela vai ser sempre igual a menos a carga elementar. Então, a carga elétrica de um elétron vai ser menos a carga elementar, ou seja, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Essa é a carga de um elétron. E quem que é a carga de um próton? É sempre o oposto do elétron. Então, um próton vai ser mais E, ou simplesmente E, ou ainda 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Eu não preciso colocar o sinal de mais na frente quando é positivo. E a carga de um nêutron, ela vai ser sempre zero, como nós vamos mostrar para você já já. Então, carga de nêutron vai ser sempre 0 coulombs. Agora vamos mostrar isso para vocês. Agora vamos calcular então a carga elétrica de um próton e a carga elétrica de um nêutron dentro das condições que nós temos hoje. Em 2018 nós sabemos que um próton é dividido em partes. Dentro desse próton nós temos 2 quarks up, são as menores matérias, ligadas através de gluons, que não tem carga elétrica, e um quark down. Cada quark down tem a carga elétrica de menos 1/3 a carga elementar. E cada quark up tem a carga elétrica de 2/3 a carga elementar. Então vamos calcular a carga elétrica de um próton e de um nêutron. Então, para calcular a carga de um próton, eu vou ter que somar a carga de 2 quarks up mais a carga de um quark down. Então cada carga de um quark up é 2/3 da carga elementar, fica 2/3 mais 2/3, menos a carga de um quark down, menos 1/3. Então se eu somar, como o mínimo é 3, então 2 mais 2, 4. Menos 1 dá 3. Então fica 3 sobre 3 vezes a carga elementar. Logo, a carga de um próton é igual à carga elementar. Então, ou escrevo carga do próton igual a carga elementar E, ou se não, escrevo 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, como estão nos livros e para os vestibulares.
Já calculando a carga de um nêutron, eu tenho que somar um quark up mais 2 quarks down. Então aqui eu tenho a carga elétrica de um quark up é 2/3 da carga elementar, a carga elétrica de um quark down é menos 1/3 e a carga elétrica do outro também é menos 1/3. Se eu somar, tenho mínimo como é 3, 2 menos 1, menos 1 dá 0. Então dessa forma a carga elétrica de um nêutron vale 0 coulombs. Então quando eu falo que a carga de um corpo é 0 coulombs, não significa que ela não tem elétrons. Não, significa que o número de prótons igual ao número de elétrons. Vamos continuar agora na próxima lousa. Como nós vimos então que a carga do nêutron ela é 0 porque a quantidade de quarks up mais quark down vai neutralizar, da mesma forma a carga elétrica de um corpo qualquer vai ser igual à diferença entre número de prótons e número de elétrons vezes a carga elementar. Já que a carga de um próton em módulo é igual a 1,6, a carga de um elétron em módulo também é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, assim, sempre a carga elétrica de um corpo vai ser a diferença entre os dois. Então vai ficar número de prótons menos número de elétrons vezes E, onde E é essa carga, esse valor aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Perceba que não coloquei em módulo, porque assim a carga vai ser positiva quando o número de prótons for superior ao número de elétrons, vai ser negativa quando o número de elétrons for superior, ou vai ser zero quando o número de prótons for igual ao número de elétrons. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui rapidamente. Quando que o corpo é neutro? Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, só vai simplificar uma pela outra, vai dar zero. Então, vai ficar a carga elétrica de um corpo neutro é 0 coulombs, assim como nós temos no nêutron. Isso não significa que ela não tem elétrons. Ela tem elétrons, porém a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Quando que um corpo é eletrizado positivamente, então vou dizer que o corpo é positivo. Nesse caso, o que acontece? Eu vou ter a carga maior que zero e essa carga vai ser maior que zero, por quê? Porque vai ter mais prótons do que elétrons. Então, o número de prótons é superior ao número de elétrons. Como ela vai chegar nesse número de prótons maior que o número de elétrons? Então, se eu tenho um corpo qualquer, vamos supor que esse corpo aqui tem 3 cargas positivas e 3 cargas negativas. Então, vamos supor que tem 3 elétrons e 3 prótons. Para ser positiva, eu tenho que eliminar um elétron. Então, vou retirar elétron. Então, retira elétron, ou tira o elétron para fora, ou cede elétron, ou perde elétron. Então, não vai adicionar próton, vai só retirar elétron, vai só ceder elétron, vai perder elétron. De tal forma que, se eu perco um elétron aqui, então vai ficar com mais prótons do que elétrons. Dessa forma, eu vou dizer que a carga é positiva. Ok, moçada? Ela não vai ganhar próton, nem perder próton, nem adquirir próton, só elétron. Ela perde elétron, ela retira elétron, ela cede elétron, mas não próton, ok? Mexeu com próton, já alterou a química, já é um assunto de química. Aqui na física vai trabalhar somente com os elétrons. Quando que um corpo é eletrizado negativamente? Então, o corpo negativo, nesse caso, o que acontece? A carga ela vai ser menor do que zero, vai ficar um valor negativo. E se a carga é menor que zero, então o número de prótons é menor do que o número de elétrons. Então aqui nós temos carga negativa, carga menor que zero, o número de prótons é menor do que o número de elétrons. Então o que acontece nesse corpo? Esse corpo, vamos supor que aqui nós tínhamos 3 prótons e 3 elétrons. Então para ficar negativo eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ceder, vou ter que doar. Ele vai ganhar elétrons, justamente os opostos do que perde, retira e cede. Então ele ganha elétron, ele recebe elétrons. Ele adquire elétron. Então, ou ele ganha elétron, ou ele recebe elétron, ele adquire elétron, ele vai ficar com uma carga negativa, ele vai ficar com uma quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons.
e daí a carga vai ficar negativa, eu vou colocar esse símbolo negativo. Ok, moçada, para terminar então essa aula, só para lembrar para todo mundo que 1.000 coulombs, ela é a unidade de coulombs também, e é usado em vários vestibulares, e milli é 1 sobre 1000, então fica 10 elevado a menos 3 coulombs. Um microcoulomb, micro é 1 sobre 1 milhão, então vai ficar 10 elevado a menos 6 coulombs. Um nanocoulomb é 1 sobre 1 bilhão, então fica 10 elevado a menos 9 coulombs. E um picocoulomb é 1 sobre 10 elevado a 12, que dá 10 elevado a menos 12 coulombs. Em alguns vestibulares eles colocam, em outros vestibulares eles não colocam, principalmente microcoulomb e milicoulomb. Enfim, para lembrar então que a carga de qualquer tipo de corpo vai ser N prótons menos N elétrons vezes 1,6 vezes 10 a menos 9. Em muitos livros eles colocam simplesmente N. No lugar de colocar essa diferença, eles colocam N, eles falam que a carga elétrica é N vezes E, mas eles deixam embaixo dito que esse N, ele é quantidade de elétrons a mais ou quantidade de elétrons a menos. Se o N for positivo, então está dizendo que tem aqui menos elétrons e aí a carga vai ser positiva. Se N é negativo, significa que tem mais elétrons e aí a carga é negativa. Enfim, pode usar qualquer uma das duas e vai dar tudo certo. Só para lembrar que sempre a carga elétrica de um corpo qualquer é sempre múltiplo de 1,6. Então não vai poder ser diferente dos múltiplos de 1,6, porque a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora nós temos exercício, ele fala o seguinte: um corpo inicialmente neutro é eletrizado e fica com carga final de 64 microcoulombs. Aí eu pergunto duas coisas. Primeiro, foram retirados elétrons ou adicionados? Segundo, calcule essa quantidade de elétrons. Então pause a tela para você tentar resolver. Tentou resolver? Teve dúvida? Vem comigo para a lousa. Então agora pode colocar um play. O que nós temos aqui? Primeiro, eu quero saber o seguinte. Ele estava neutro. Então aqui tinha quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. É eletrizado e fica com carga final D. Aqui tem que olhar o sinal. É mais ou menos? É mais. Bacana. Então essa carga, ela vai ser igual a 64. Vou colocar mais aqui. Não tem mais ali, mas é mais, porque não preciso colocar mais. Se fosse menos, ia ficar menos aqui. Microcoulombs. Se é mais, então maior que zero. Logo, o número de prótons vai ser superior ao número de elétrons. Certo? Então o que aconteceu aqui? Ele vai perder elétrons para ficar o quê? Para ficar positivo. Então, foram retirados elétrons, ok? Então, retira elétrons. Vou pegar elétron e tirar. Tchau, elétron. E aí vai ficar carga positiva. Tudo bem? Agora, quantos elétrons foram retirados? Então, agora a segunda pergunta é: calcule esta quantidade de elétrons. Então, nós sabemos que essa quantidade vai ser igual. Então, aqui eu tenho a diferença, vou colocar N vezes essa carga elementar. Então, aqui eu tenho 64 microcoulombs, vai ficar 64 vezes 1 microcoulomb é 10 a menos 6. 10 a menos 6 coulombs é igual número de elétrons retirados vezes a carga elementar, que eu sei que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, passa dividindo 1,6, vai ficar 64 sobre 1,6. E passa o 10 elevado a menos 19 também, dividindo. Então, assim vai ficar 64 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, aqui eu tenho, passa o 10 menos 19 para cima, fica 10 elevado a 19. Aqui 64, vou escrever 64, embaixo vai ficar. Esse 1,6 eu posso escrever como sendo 16 vezes 10 elevado a menos 1. Vezes, aqui em cima eu tenho 10 elevado a menos 6, vezes, subiu 10 elevado a 19. Beleza. Então assim eu tenho, simplifica, 64 sobre 16 vai dar 4. 4 vezes 16 dá 64. Sobe esse 10 menos 1, vai ficar 40. Então 40 vezes
10 a menos 6 vezes 10 a 19, então vou somar 19 menos 6, vai dar 13. Então 10 elevado a 13 elétrons. Então essa é a quantidade de elétrons que foram retirados, ou seja, 40 vezes 10 a 13ª elétrons. Essa é a quantidade gigantesca, ou 4 vezes 10 elevado a 14 elétrons. Ok, moçada? Assim chegamos ao fim do vídeo. Espero que vocês aproveitem bastante. Vou deixar no link embaixo alguns exercícios para treinamento. Coloque seus comentários para que sempre os vídeos sejam motivadores para todos vocês. Todas as fotos das lousas, elas se encontram também nos links. Ok, moçada? Nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos, um abraço, tchau, tchau.